Olá, boa noite a todos. Boa noite, amigos, irmãos da Casa de Ibirajara. Estamos aqui começando mais um estudo do Livro dos Espíritos, nosso estudo continuado das sextas-feiras, dando seguimento ao que foi estudado na semana anterior e antecipando aí o que vai ser visto na próxima semana, para a gente poder apacentar os corações, se conectar melhor com a energia do estudo, com os amigos espirituais que às vezes se acercam de nós para nos ajudar no entendimento. Eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, que eu vou abrir aqui ao acaso, como é o nosso hábito, para a gente tecer algumas reflexões e depois então adentrar propriamente no tema, fazer uma oração e vamos entrar no tema. Então, vamos refletir aqui com Emmanuel no livro Pão Nosso, que foi trazido pelo médium Chico Xavier. É o item 91, o título da lição é Isso é Contigo. E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Está em Mateus, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Jesus repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja e da desesperação e perturbação com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quem reconhece o equívoco do cérebro ou do coração volta-se ansioso para os conselhos da véspera, mas o mundo interior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: Que nos importa? Isso é contigo, mundo inferior. Bom, vamos então orar. Deus Pai de infinita bondade, aqui estamos prostrados diante de Ti, ante a Sua grandeza, ante a Sua magnitude, pedindo, Senhor, a Tua proteção, a Tua orientação em nosso anseio de conhecer, de aprender mais sobre a doutrina espírita, sobre a realidade espiritual da existência.
Que possamos, Senhor, junto da orientação dos espíritos amigos, termos as melhores disposições e intuições para a melhor compreensão dos conceitos, apaziguando nossos corações, nossa emoção, nossos sentimentos através do entendimento da razão. Proteja-nos desses breves instantes, orienta-nos hoje sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos seguir aqui o tema proposto para o nosso estudo, que é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta 200 e... Peraí. 38 até a pergunta 247. É isso? 46. Essas perguntas elas estão situadas aqui na parte segunda, né, no livro segundo, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. A parte segunda que fala da vida no mundo espiritual. Então, a revelação a Kardec pelos espíritos de como é a vida no mundo espiritual, né? De como nós, espíritos, existimos no mundo espiritual. E a parte em que a gente vai estudar hoje fala das percepções, sensações, é uma parte, né? Desse grande item que é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Porque os espíritos não se cansam de nos dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida além do corpo. É a vida na transcendência do corpo. Os espíritos nos dizem, inclusive, que esse corpo que nós temos, ele ainda é um corpo muito primitivo, né? Que na pluralidade dos mundos que temos no universo, existem diferentes conformações do corpo que contingencia o espírito, né? E aí até uma discussão sobre se no grau máximo que nos é dado atingir de realização, de perfeição, se existe algum corpo físico ou não. E aí isso é um debate que eu acho um tanto quanto inútil para o estágio evolutivo em que a gente está. Eu gosto de dizer que quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir. Agora a gente tem coisas mais importantes para ocupar a nossa cabeça, né? Mas não deixa de ser interessante a gente pensar como que é, né, a vida no mundo espiritual, já que o nosso corpo material permanece aqui na Terra, né, volta aí para a natureza, e o nosso espírito, a nossa essência, prossegue, né? Os espíritos nos informam da existência dos nossos corpos astrais, né? Nós temos o nosso corpo físico, o Livro dos Espíritos nos fala do perispírito e faz essa distinção do perispírito e do espírito. Então, o espírito como sendo a nossa parte aí mais essencial, né, da nossa existência, e o perispírito fazendo essa interseção do espírito
da centelha divina com o nosso corpo. E o perispírito, então, ele tem diversas funções na nossa realidade no mundo espiritual. Ele é como se fosse um corpo que a gente utiliza no plano espiritual. Quando a gente lê as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno, essas narrativas aí sobre o mundo espiritual, quando a ação se passa, né, no plano espiritual, ou até mesmo, né, na Terra, os espíritos estão se manifestando através de seus perispíritos. Quando nós estamos em reuniões, quando nós estamos no centro espírita, que alguém tem uma evidência, a pessoa está vendo o perispírito, né? Enfim, a evidência ocorre também em qualquer lugar, mesmo fora da casa espírita, mas é o perispírito, né? Então, como que é isso? Como que é essa autopercepção? Desde que a gente reencarnou aqui nesse corpo, a gente tem uma noção do que é. A gente se confunde um pouco a nossa existência com a existência do nosso corpo, né? A gente se identifica com esse corpo. É o meu dedo, o meu braço, né? Minha cabeça, meus olhos. Eu enxergo através desses olhos, os nossos sentidos. Mas e aí, quando a gente não tem isso tudo, né? Quando a gente está despido disso tudo, quando o nosso corpo se emancipa da alma, como que é essa percepção, né? Quando o nosso corpo, então, na verdade, desfaz o vínculo, quando o nosso espírito se desfaz o vínculo com o corpo, como que é essa sensação? A gente permanece tendo olfato, paladar, tato, como é que fala? Os cinco sentidos aí, audição, visão, enfim. Como que é isso? Está circunscrito aos nossos órgãos dos sentidos, ou não? Né? Isso são questões que são interessantes da gente pensar, né? Ainda mais que muitas vezes a gente tem, quem é médium, tem algumas percepções que às vezes ficam meio confusas de entender porque a coisa se dá por um outro lado. Às vezes a evidência que algumas pessoas têm, ela não se dá através dos olhos do corpo físico. A pessoa fecha os olhos e continua tendo a percepção visual de alguma entidade, né? Eu mesmo já tive essa experiência uma vez de ter uma percepção muito doida de ver atrás, de ver uma entidade que estava atrás, assim, no alto. A minha visão ela não é muito clara, mas eu percebi assim, o espírito por detrás. É diferente, porque né, eu não tenho olho aqui atrás, mas de uma certa forma eu estava enxergando aquilo. E é por conta disso, né? Porque justamente essas percepções elas mudam, né? O perispírito, nos diz André Luiz, ele é muito semelhante tem um funcionamento muito semelhante ao corpo físico, com algumas diferenças óbvias na parte digestiva, né, e na parte genésica dos órgãos sexuais, porque obviamente os espíritos não se reproduzem pela via sexual e a alimentação também é diferente. Eles não precisam se alimentar da matéria como nós precisamos para sobreviver. E como que eles fazem? Bom, isso aí leia André Luiz para descobrir. Mas eu vou só também para trazer um pouco o título ilustrativo para quem não conhece e para quem conhece também rememorar esse texto belíssimo do André Luiz, que é quando ele narra ali o primeiro capítulo. Eu vou ler aqui os primeiros parágrafos do Nosso Lar, em que ele narra qual era a sensação dele quando ele desencarnou, lembrando que
André Luiz ele desencarna numa condição difícil e então passa a habitar colônias espirituais difíceis assim de existir ali, né? E o nome do capítulo é justamente nas zonas inferiores. Então, o André Luiz, ele com a sua narrativa muito sóbria, muito, ao mesmo tempo também firme, ali, direta, nos narra assim, ó. O André Luiz tem uma elegância na narrativa dele que eu gosto muito. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao mundo, ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, né? Respirava profusamente ali, o pulmão dele estava vivo, apesar do corpo estar morto. Desde quando me tornaram joguete nas forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, né, brancos, pálidos. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. A gente está aí, acabou de reprisar, né, a viagem, mostrando ali aquele Vale dos Suicidas, lá do Alexandre, né, fazendo uma ilustração um pouco dessa narrativa até do André. Né, certamente ali a produção da novela bebeu do Nosso Lar para tentar fazer parecido. E tem o filme aí do Nosso Lar também, né, de 2009, 2010, que ilustra bem essas passagens. Então, o que o André Luiz está narrando ali? Né? Ele desencarnou e ficou meio perdido naquela instância espiritual que depois no livro vai ser chamado de umbral. Umbral nessa ideia de um portal mesmo para a espiritualidade. Né? Muitos de nós, quando desencarnamos, acabamos atravessando pelo nosso tumulto mental por esses umbrais à espiritualidade. Depois ele é socorrido e tudo mais, e ele não tem a noção do tempo que levou isso. E aí, depois ele sai, tem notícias de que o tempo que ele ficou ali foi o equivalente a 8 anos terrestres. É assim que ele fala. Né? Então, essa percepção do tempo e do espaço ficou muito confusa na cabeça dele. Agora vamos entender aqui de acordo com o que os espíritos trouxeram a Kardec. As perguntas que Kardec fez. Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem de tudo? Eles sabem o número da Mega Sena? Né? Por que eles não dizem o número da Mega Sena? A gente está aí em pleno período da Mega Sena da virada dos corações ansiosos, aí, acho que é 1 bilhão que tá, imagina isso. Quem merece esse karma, né, minha gente, de ganhar 1 bilhão de reais? Mas vamos lá.
quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem, dizem os espíritos. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então existe uma divisão ali no mundo espiritual entre os espíritos que têm uma identidade maior com a divindade, aqueles que não têm, aqueles que realizam melhor o seu potencial divino e aqueles que não realizam. E naturalmente aqueles que se realizam mais divinamente, eles têm um conhecimento maior da, da realidade do mundo, né? Dos desígnios de Deus. E aqueles que não se identificam tanto com isso têm mais dificuldade dessa compreensão, né? Então, nem todos os espíritos vão saber o número da Mega Sena e provavelmente aqueles que são vão reservar esse conhecimento para quem for útil. Para quem for útil, e a gente pode pensar a utilidade de muitas formas, né, minha gente? Útil para aquele espírito passar por essa prova, que é uma prova também difícil, mas fácil, né? Um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, cuidado aí com o que você pede, com o que você deseja para essa virada de ano. Mas, sem dúvida alguma, né, que ganhar um dinheirinho a mais também ajuda bastante. 239. Então, a pergunta aqui dos espíritos. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Olha que interessante, não é um grande enigma da humanidade. Esse começo, princípio das coisas, quando que o universo teve sua origem. Cada hora a ciência desenvolve uma teoria, né? A teoria do Big Bang aí sendo a mais difundida. Mais recentemente fizeram descobertas de umas galáxias que se desenvolveram num tempo que desafia essa teoria. Então a gente está ali em constante avanço, conhecimento sobre o princípio das coisas. O princípio quanto que os espíritos foram criados, olha que loucura, porque ao contrário de Deus, nós tivemos um início, não teremos fim, somos almas imortais. Mas tivemos um início. Quando que foi esse início? Mistério da humanidade. Um dia a gente vai saber. 239. Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Por isso que a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado com as revelações que a gente acha que está recebendo de alguns espíritos. Guardar sempre o bom senso, né? De a humildade também, de puxa vida, será que esse espírito aqui que está me dizendo que é Jesus e está dizendo que a coisa é assim, será que é assim mesmo? Né? Eu vou sair por aí propagando que eu sou um médium de Jesus Cristo. Não que isso seja impossível, quem sou eu para dizer, mas vamos pensar de uma maneira racional, colocar o pé no chão, né? A ciência material, o conhecimento acumulado da experiência humana também não devem ser ignorados nesse momento, né? Então a gente pode usar o nosso bom senso, o nosso racional para justamente debater sobre se essas revelações às vezes são corretas ou não. Mas em algum momento nós seremos esses espíritos que nós vamos conhecer o princípio das coisas. Pergunta 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? André Luiz nos deu a resposta, né? Nesse trechinho. Resposta dos espíritos, não. E é isso que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Porque você imagina, né, a confusão que é, às vezes, para eles se situarem em certos fatos, né? Muito embora, na nossa memória, se o espírito for falar de uma memória sua, de uma vivência sua, é capaz dele conseguir sim situar isso bem no tempo e no espaço,
Porque a nossa memória a gente tem uma memória perispiritual. É uma memória que está gravada no nosso perispírito de tudo que a gente viveu enquanto espíritos, de todas as existências, de todos os outros planetas que porventura a gente possa ter vivido, está dentro da gente de alguma forma, que o nosso cérebro material não consegue decodificar todo esse material. Mas de uma certa forma está dentro da gente e às vezes isso até sobressai de alguma forma, né? Enfim, então essa compreensão da adoração, ela não é uma coisa que para os espíritos se dá da mesma maneira, né? Então a resposta dos espíritos não. E é isso que faz que eu já li, né? E é isso que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinadas datas ou épocas. A Espírito Amélia Rodrigues, Divaldo nos conta que se você pegar para ler, tem muitas referências históricas a datas e coisa e tal. O Divaldo tinha que fazer um transe mais profundo, não era só aquela coisa de ela ditando e ele escrevendo. Às vezes ele precisava entrar num transe mais profundo de concentração para que os dados que ela trazia para eles, muito, muito precisos, fosse fidedigno, né? Porque você imagina, se você pega a mediunidade, muitas vezes ela não é o espírito, o médium não pega ipsis literis o que o espírito está dizendo, às vezes vem a ideia, né? Então, muitos livros psicografados e tudo foram concebidos assim, dentre as diversas formas de mediunidade, né? Então, tem essa dificuldade. Aí há um comentário de Kardec a essa pergunta. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós são tão longos, não passam aos olhos deles de instantes, que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Aquela coisa, né? Você vendo de cima, as nuances de um relevo, elas vão se dissipando, né? Quando a gente viaja de avião e a gente vê à noite, por exemplo, né? Aquele mar de luzes ali, a gente tem uma coisa indistinta, né? Daquilo, onde é a rua tal, onde não é, enfim, qual é a cidade, dependendo da altura que está. Então, isso é mais difícil. Tem um conto muito interessante do Jorge Luiz Borges, né, esse autor argentino, que chama Os Imortais, ou O Imortal, acho que é Os Imortais. Um conto meio de realidade fantástica, em que uma pessoa vai numa determinada expedição e ele encontra com seres imortais. E eles vivem em buracos, parados. E eles são lentos em tudo que eles fazem, né? Eles têm uma outra relação com o tempo. A pedra que cai fica séculos ali caída até que o outro vá lá e mude. E se a gente pensar, por exemplo, nas árvores, as árvores enquanto seres vivos que vivem centenas de anos, tem árvores que já quase chegam a milênios. E está ali aquela vida de alguma forma se manifestando e o que essa energia que está ali presente não testemunhou, né? Óbvio, a gente vê pela evolução anímica que ali existe uma forma de princípio inteligente rudimentar, não é que ali tem um espírito, mas tem algo que posteriormente vai dar origem a um princípio inteligente como nós. Então, essa percepção do tempo, ela também é uma questão que é muito relativa, até mesmo para quando a gente está aqui na Terra. Né? Para uma pessoa que está esperando um transplante de um órgão vital, o tempo é muito mais urgente do que para uma criança que está brincando com seus amigos. Né? Então, a experiência de tempo é outra. E Einstein também
nos diz aí o quanto cientificamente o tempo é relativo, mas eu não vou entrar nisso, porque não é a minha área de conhecimento, para não falar besteira. Mas a ideia é essa: o tempo também é relativo do ponto de vista da ciência. Então, Einstein posterior aí a Kardec, né? 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta: mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Então, a gente está na nossa casa, a gente está no dia a dia, a gente tem espíritos nos acompanhando, espíritos desencarnados nos acompanhando. Então, eles estão testemunhando a nossa vida, eles estão acompanhando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, às vezes até o que a gente pensa, deixa de pensar, né? Mas não quer dizer que eles tenham um conhecimento completamente absoluto de tudo que está se passando em um determinado local, enfim. Depende muito, como os espíritos colocaram aqui, da evolução deles. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Resposta: o passado, quando com ele nos ocupanos, é presente. Olha que interessante isso. Exatamente como te lembras de alguma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Olha isso, o espírito nem sempre vai saber quando ele foi criado, né? Em que momento Deus o criou. Então, há algum conhecimento passado, mas isso depende também, obviamente, da evolução dele. Os espíritos conhecem o futuro? Olha que interessante. Isso também depende da perfeição deles, respondem os espíritos. Então, a resposta-chave aqui para entender isso depende da perfeição do espírito. Da evolução, da realização do divino dentro deles, né? Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele depois de muitas existências. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição têm absoluta têm conhecimento do futuro. Lembrando que essa ideia, né, de perfeição absoluta ela é complicada, né? Como se existisse uma perfeição relativa. Tem a relação que nos cabe, a perfeição que nos cabe, né? Resposta: completo não é bem o termo. Tem conhecimento completo do futuro, né? Pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode inigualar. Então, os espíritos dão uma margem aqui. Eles podem ter conhecimento, dependendo da perfeição dele, pode ter conhecimento do futuro, mas não do futuro absoluto, isso só Deus, né? Deus, nos seus desígnios, pode mudar as coisas a qualquer momento. Os espíritos veem a Deus? Resposta: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Olha que poesia. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo.
Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isso ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. Então, tem uma barreira a menos, né? A gente não tem esse corpo pesado aqui, material que a gente tem, essa câmara aqui, quase que esse escafandro, né? 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta dos espíritos. Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que as leis de Deus elas estão escritas em nossa consciência. Nós temos o endereço de Deus aqui dentro de nós. Então, a gente tem essa identificação com a divindade para nos ajudar a buscar esse conhecimento. E a gente tem a boa vontade dos espíritos superiores para nos ensinarem mais diretamente. Né? Porque às vezes a nossa intuição de Deus ela ainda é muito precária, né? Ela ainda é muito limitada. Então a gente precisa de coisas mais diretas e mais materiais, né? Para nos atingirem. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? A visão, sentido. E aí eles respondem não, ela reside neles por inteiro. Olha que interessante, né? A gente tem relatos dessa sensorialidade, né, dos espíritos diferenciada, quando, por exemplo, existe alguma manifestação artística no plano espiritual. Isso é muito interessante. Quem é médium de vidência e desenvolve atividades de música nos centros espíritas conseguem perceber o poder que isso tem para o ambiente, né? E você ouvir uma música no plano dos desencarnados é muito diferente de você ouvir uma música no plano dos encarnados. Tem uma passagem nos Mensageiros que André Luiz vê uma pintura, né? E ele fala das impressões que aquilo causou nele. É diferente, né? Porque justamente a gente está mais sensível, então essas influências, as ideias que estão expressas, né, na pintura, enfim, a gente sabe que pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor, né? Então você imagina se a gente é mais suscetível a pensamento no plano espiritual que dizer a um pensamento materializado numa obra de arte, né? Isso é muito doido. E essa minha questão que eu avisei, que eu falei mais cedo, né? Alguma vez eu tive uma percepção de uma evidência atrás de mim. Então era o meu perispírito que estava me enxergando, né? 246. Os espíritos precisam da luz para ver? Isso aí um médium de evidência vai te responder muito tranquilamente. Às vezes no escuro o médium está vendo ali o espírito. Veem por si mesmos, respondem os espíritos, sem precisarem da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas que podem achar-se por expiação. Então, a treva e a luz, do ponto de vista espiritual, não é a treva e a luz da claridade da escuridão que nós estamos acostumados, é a treva e a luz do nosso mundo interior. Então, esse foi o bloco do Livro dos Espíritos que nos coube estudar, pergunta 238 a 246. Espero que tenha sido útil para vocês. É sempre bom retomar o estudo do Kardec, né? Não podemos, na verdade, nunca abandonar esse estudo das obras básicas, sobretudo do Livro dos Espíritos, é o nosso guia de entendimento da doutrina espírita. E eu gostaria só de encerrar com uma reflexão, que a gente está chegando no Natal, então
que a gente consiga, como Jesus. Eu ultimamente tenho gostado muito de pensar e de ler e de me informar sobre o Jesus histórico, né? Acho bonito o esforço da história de tentar entender, limpar o discurso, limpar o registro histórico de Jesus do discurso teológico e ir mais fundo no factual de Jesus, né? Isso é bonito porque às vezes nos permite enxergar o divino no humano e ao mesmo tempo também o humano no divino, né? Porque Jesus, como os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, foi o ser mais perfeito, foi o Espírito perfeito que habitou a Terra, o Espírito com a maior realização crística, né? Com a maior realização do seu divino que habitou esse planeta foi Jesus. Então, é inspirador a gente pensar em Jesus nessa época do ano, né? Os médiuns, a tradição espírita nos diz que Jesus se aproxima mais da Terra nesse momento. Eu acho que ele nunca se afasta muito, na verdade, mas nós, de alguma forma, também estamos buscando mais por ele. Então, que nesses dias, agora, aqui, antes do Natal, um pouco depois, que a gente reserve um momento para estar próximo a ele, né? Para a gente buscar essa presença que é tão forte, tão imponente, tão importante, tão amorosa num mundo que está tão precisado de amor, né? Então, meus votos aqui de Feliz Natal para todos vocês, que possamos ter todos aí uma noite especial de congregação, de realização desse cristianismo honesto, verdadeiro, amoroso com as nossas famílias, com os nossos amigos. Então, esses são os meus votos de Feliz Natal. Fiquem com Deus e até a próxima.